Bem, vamos lá então. A gente culmina aqui na última aula da gente, que é a importância da embalagem. A gente não pode deixar de falar sobre isso, porque um projeto do produto, ele envolve as partes técnicas, requisitos técnicos, as funcionalidades, a interface, mas a forma como o produto é ofertado, oferecida ao cliente, é de suma importância. E quando a gente fala de embalagem, a gente tem que entender o que que é isso, né? Em engenharia de produto, a gente aprende o que que é a parte de empacotamento, embalamento. Então, essa parte da importância da embalagem é muito interessante para que a gente feche, né, esse curso com chave de ouro. Então, qual é a importância da embalagem? Para vocês terem ideia, a representatividade da embalagem na economia, né, os gastos, né, com embalagem, representa 2% do PIB. Tá? Então, e o Brasil perde entre 10% e 15% da sua receita de exportação por conta de embalagens deficientes. Então, o cara que não embalou direito acaba perdendo 15% dos seus produtos por não ter acondicionado o seu produto de forma correta. Então, essa é a importância da embalagem. A embalagem tem várias funções, vocês vão ver lá. Desde funções de segurança, proteção, atrativa, né, de ser um requisito de atração para o cliente comprar. E para se desenvolver uma embalagem, exige bastante estudo, certo? Então vamos primeiro conceituar e classificar as embalagens, né? E a gente tem que entender que tem focos diferentes. Eu vou ter um foco, por exemplo, do cara que é o design, que faz o projeto do produto, e vou ter um conceito também do cara que trabalha na parte de distribuição. Então, se eu estou com foco na cara do cara que faz a distribuição, da área de distribuição, eu vou classificar uma embalagem como uma forma de proteger o produto durante a sua movimentação. É o foco dele. Proteção do produto, para que o produto saia da fábrica e chegue às mãos do seu cliente totalmente íntegro, né? Sem nada estar faltando ou algo machucado, nada. Mas se eu for falar de um profissional de marketing, a embalagem vai ser muito mais uma forma de apresentar o produto, né, o visual dele, para atrair o cliente e aumentar as vendas, né, em detrimento daquela função mesmo de proteger, que é mais encarada pelo profissional da área de distribuição. Então, é o que a gente fala, dependendo do foco, a gente tem um conceito para embalagem. No caso do engenheiro de produto, ele tem que compatibilizar esses dois conceitos, tanto do design para atrair a venda e ser funcional, ser ergonômico, quanto a parte de proteção, ele acondicionar o produto de forma eficiente. Então, num conceito total aí, né, do Mori Banzato, conjunto de artes, ciências e técnicas utilizadas na preparação das mercadorias, com o objetivo de criar as melhores condições para o seu transporte, armazenamento, distribuição, venda e consumo, ou alternativamente, um meio de assegurar a entrada de um produto numa condição razoável e menor custo global. Então, arte, design, cores, formatos, técnicas de produção, ciência, novos materiais e tecnologias. Então, as funções: proteger a mercadoria, né? Aumentar as vendas. Obviamente, sem deixar de considerar os custos envolvidos na produção e transporte das mercadorias. Costumo dizer para vocês que tem alguns amigos que trabalham na parte de logística e o formato das embalagens, elas são muito importantes para que você atinja uma maximização do acondicionamento dos produtos nos baús, né, dos caminhões. Então, a gente tem que pensar nisso também para a gente transportar o maior número de produtos, né, possíveis que a gente puder. Bem, os princípios da embalagem tá aí, ó. Proteção, óbvio, a gente já falou sobre isso, né? Incluindo a questão de inviolabilidade e segurança de transporte. Temos também a parte de identificar e etiquetar. Obviamente, a gente tem que determinar o que, que tem dentro daquele produto, quais são as especificações, e também a etiqueta, onde você vai etiquetas de validade, quanto também as etiquetas de localização daquele produto, código de barra, né, que a gente chama, vai ter todas as informações. E por último, conteúdo e uso do produto. Então, a embalagem ela também serve para você utilizar, às vezes, o produto, né? Tem vezes que para você utilizar o produto, você precisa que a embalagem seja funcional. A gente vai ter vários exemplos aqui, mas vários mesmo. E quanto à classificação das embalagens, a gente pode
tá ali. A classificação é a, a, ao nível, né, de contato com o conteúdo mesmo que vai ser utilizado. Então, a primária é aquela embalagem que está em contato com o produto, que é o que contém, exemplo, vidro de pepino, caixa de leite, lata de leite condensado. Então, aquela embalagem ela está em contato direto, né, com o conteúdo que vai ser utilizado, consumido. Já a secundária é aquela que protege a embalagem primária. Tá? Exemplo, o fundo de papelão, com as unidades de caixa de leite envolvidas num plástico, né? Geralmente esses tipos de embalagens são encontradas em unidades de varejo, né? A terciária são as caixas de madeira, papelão e plástico, né? Que formam o que a gente chama daqueles fardos, né? Então ali também é importante essas embalagens terciárias ou fazem aqueles lotes, né? Quaternárias são embalagens que facilitam a movimentação e armazenagem, qualquer tipo de contenedor. O container é um exemplo de embalagem quaternária. E existe ainda uma embalagem quinto nível, que é a embalagem containerizada ou embalagens especiais para envio a longa distância. Então, a gente também pode ter esse tipo de embalagem. E aí a gente tem, né, segundo Bauer, Sox e Kloss, a classificação de dois tipos, para o consumidor, com ênfase em marketing, e a embalagem industrial, com ênfase na logística. Então, da mesma forma, a gente tem lá o ciclo de vida do produto de receita produtora, que está mais relacionado à indústria, quem está produzindo, e o ciclo de vida de duração, né, que está relacionado ao cliente. A gente também tem aqui essas duas ênfases, esses dois focos. Então, o projeto de uma nova embalagem, ela prediz o quê? Levantamento de dados, né? Conhecimento dos materiais de embalagem, conhecimento do produto, conhecimento das condições logísticas, conhecimento das condições formais. Então, tem que levar em consideração todas essas quatro aqui ponderações para que eu desenvolva uma embalagem. Né? Levante dados para desenvolver uma embalagem. Olha o exemplo aí. Esse exemplo eu costumo falar dos alunos que é muito interessante, porque envolve engenharia mesmo, engenharia de produto, a parte de utilização de SolidWorks e tudo. Tá há muito tempo que a marca pioneira, né, de produtora de leite condensado, né, a Moça, né, que é o produto, vamos dizer assim, mais antigo, né, de 1921. Perceba que até 2001 as latas tinham a mesma configuração. 2003 tinha a mesma configuração, né? Eram retas. E aí em 2004 teve essa modificação. Essa modificação gerou ganhos expressivos na questão de aproveitamento de material e de acondicionamento também, além de ter dado um design mais bonito que destacava a lata das outras que eram retas, né? Latas cilíndricas retas. Então, essa lata aí, que é curva, ela trouxe melhoria na ergonomia. Quando você pega uma lata curva, você tem, ela gripa mais na sua mão do que as outras que são retas, a questão de cair, etc. Então, tinha mais, a funcionalidade foi melhorada, e a parte ergonômica também. A parte de aproveitamento de matéria-prima foi melhorada e a parte de design foi melhorada. Então, todos esses conhecimentos dos materiais da embalagem, conhecimento do produto, conhecimento das condições logísticas, conhecimento das condições formais. Então, ele melhorou a usabilidade, melhorou tudo e a partir daí, as latas, até hoje, 16 anos depois, são desenvolvidas ainda neste formato, certo? Então, quando a gente fala sobre padronização, é importante para a questão de logísticas, né? Então, a gente padroniza lá aqueles pallets, né? Tudo quadradinho, bonitinho, porque é uma forma mais fácil de você colocar dentro dos baús, que são em formatos retangulares, em formatos de prisma, né? Então, é tudo baseado nisso daí. A gente precisa de uma padronização dessas dimensões para que a gente possa ter flexibilização na hora que a gente quiser aí, colocar isso para transportar através de qualquer tipo de transportador. E também na questão da movimentação. Aí, se você tem um tipo de embalagem, outro tipo de embalagem, cinco tipos de embalagem, aí você vai ter que pegar cinco tipos de empilhadeira diferentes. Aí não tem como, né? Você tem que fazer tudo certinho ali, padronizado. Vamos lá, tipos de embalagem. Agora a gente vai ver aí, só para vocês terem ideia, né? Um hipermercado no Brasil chega a oferecer 30 mil produtos e recebe cerca de 6 mil novos lançamentos por ano. Nos Estados Unidos são lançados 20 mil produtos novos por ano, cada um com sua embalagem diferente, cada um buscando um foco específico. Então, são muitas variáveis que você tem que levar em consideração para se destacar, senão você vai ser só mais um. Então, não achem que a cor, isso não vai, tudo influencia.
cor, forma geométrica, aonde ela está posicionada no mercado, é, a forma de abrir, a embalagem, tudo isso vai ser variável a ser considerada para se destacar em meio a tantos produtos, tá? Então, como eu falei para vocês, não é raro você encontrar empresas que tenham profissionais voltados especificamente para analisar o comportamento do consumidor. Então, saber basicamente o que, que ele leva em consideração num produto, né? E isso faz bastante diferença quando você vai desenvolver uma embalagem. Então, você vai ter que estar antenado. Primeiro, o seu produto é ofertado para que tipo de cliente? São adolescentes? É para mães? Né? É um tipo de produto para idosos? Então tem que ser letras maiores. Então, algumas coisas que você vai definir na sua embalagem vão depender diretamente do público-alvo que você está produzindo, para quem você está produzindo, certo? Então essas discussões elas precisam estar vívidas. A opinião do consumidor tem que estar inserida dentro do processo de design da embalagem, porque dessa forma você consegue agradar, né? Fazer com que o seu cliente pegue lá um produto e fale, pô, interessante essa embalagem, é bem feita, o material é um material polímero, mas é um material de boa qualidade, gostei. E ser inteligente também, né, na utilização das embalagens. Por exemplo, as embalagens de salgadinho mesmo, pouca gente sabe, mas elas são projetadas dessa forma, né? A embaladora, quem produziu a embalagem pensou dessa forma, para que ela não precise de você ter um pote para armazenar. Elas mesmo, se você pegar e for jogar ela, pegar ela de baixo para cima e empurrar, você vai criar um pote ali com o próprio pacotezinho do Ruffles. Então ele vira um pote que ele fica em pé, fazendo você não precisar utilizar um outro pote para colocar o Ruffles. Então, terminou ali, jogou fora. Vocês não sabiam, tentem isso depois, certo? Então, uma embalagem mesmo de cerveja. Cara, eu que sou consumidor de cerveja, sei que vocês também são, é muito chamativo quando a embalagem é bonita, é atrativa, com cores vívidas. Então, a pessoa sente psicologicamente que ela está consumindo um produto de boa qualidade, né? O que é errado, né? Mas eu estou falando que o ser humano tem uma mente facilmente manipulável. E quem trabalha dentro disso daí, no estudo do comportamento humano, faz uso disso, certo? Então, o comportamento de compra, ele é uma coisa muito interessante, porque é muita gente que se comporta da mesma maneira. São poucas pessoas que estão destoando, né? É que nem aquele negócio do gado, né? O gado vai ter sempre um ou dois errantes que vão estar aí perdidos, mas a maioria vai estar juntinho ali. É a lei da maioria. Então, tá aí, quais são as principais exigências, né, dos consumidores, né? Então, desde 1992 que não muda, são essas quatro principais exigências dos consumidores: garantia de integridade, proteção e inviolabilidade. Então, é óbvio que eu quero que o meu produto ele chegue perfeitamente. Então, se você pega lá um produto, uma lata que ela tá amassada, você não traz ela para casa, a não ser que você não tenha visto. Se você pega lá um produto que esteja aberto, um saco de salgadinho, você não trazer. Então, essas embalagens você já tem que prever isso daí. Ela tem que ser resistente a impactos, né? Ela tem que ter um sistema de vedação eficiente. Informações em quantidades e qualidades satisfatórias. Porra, isso aí tá no topo do topo, né? Você vai comprar um produto, você quer olhar ali qual é a quantidade daquilo certinho, e tem a quantidade certa do que diga, tem 500 gramas. São 500 gramas. Pronto. E é de quê? De carne fatiada. Eu consigo saber o que que é. Porque tem algumas embalagens que você olha para lá, olha para cá, você não consegue ver o que que é que tá ali dentro. O que que é aquilo? Não tem escrito. Às vezes as cores da embalagem também vocês vão ver lá, influencia bastante. Praticidade e conveniência, maior facilidade de uso, transporte e estocagem. Então, se você tem uma embalagem que ela favorece o transporte e manuseio dela, ela vai ser bem interessante para questões de logística, para questões se você tiver um mercado para organizar, né? Vai que você tem um produto lá que a embalagem é num formato piramidal. Pô, aí o cara tá de sacanagem, ele quis te sacanear, que você não pode colocar um em cima do outro, né? Você vai ter que gastar. Então, dificilmente você vai ver uma característica dessa, de uma embalagem num formato piramidal. Geralmente as embalagens têm esses formatos adequados já para elas serem empilhadas, para elas poderem serem armazenadas de forma mais inteligente. E outro requisito é o uso prolongado, né? Depois de aberto, o cliente ele ainda quer que aquele produto possa ser utilizado mais de uma vez.
Então, não à toa que têm sido criadas embalagens que vedam mais de uma vez, né? Então, isso é importante também para que você dê valor mais ao produto. Então, são as principais exigências dos consumidores, você tem que pensar nisso, não tem como pensar fora. Vamos ver aí agora alguns exemplos práticos de embalagens que têm sucesso e algumas que não têm. Essa, por exemplo, olha aí essa sucesso, ó. Esse tipo de embalagem aí, ela utiliza um, um splashzinho, tá? O que que é esse splash? Esse splash, ele mostra para você uma característica da forma de processamento. Então, ele tá dizendo para você, sem que você precise ler nada, esse splash é esse negócio vermelhinho aqui mostrando, ó, com o carvão, tá vendo? Que isso aqui foi defumado. Então, isso aqui é um bacon em fatias defumado, certo? Então é um ponto diferenciado. Isso aqui tem muito tempo já tem mais de 15 anos essa embalagem, acho que até mais. E ela está mostrando automaticamente para você uma insígnia aqui, que significa que este produto passou por um processo de defumação, certo? Então, não precisa você dizer mais nada, tá? Você já sabe que ela é um produto diferente do outro que não é defumado. Além disso, nessa embalagem tem um importante requisito, que é você ter essa telazinha aqui transparente, que mostra, né, essa parte transparente da embalagem mostra o produto dentro. Dá para você verificar a qualidade do produto, né, as fatias de carne e gordura que tem aqui, e você pode, é tipo assim, ó, pode olhar aqui dentro que meu produto é de qualidade. Eu não estou escondendo meu produto dentro da embalagem, não. Então, é uma embalagem considerada bem sucedida para acondicionamento do produto, fora as cores, né? Aí daqui a pouco a gente vai falar, mas a cor de fundo em branco, obviamente, como é um processo, é um produto alimentício, você ter cores vibrantes como vermelho e amarelo é interessante, certo? Então, vermelho e amarelo, eles chamam a atenção para comidas, vermelho, amarelo, azul claro, certo? Cores abertas. Mais para frente aqui também, ó. Esse aqui destacou o processo de fabricação e o produto em si. Essa daqui já, ó, já destacou uma. Essa daqui, essa embalagem, o que que vocês percebem? Esse tipo de embalagem, ela lembra muito a embalagem de um vinho, mas isso daqui é um queijo. Ou seja, ela relacionou o que vinho e o queijo, colocando uma embalagem muito parecida em vinhos no queijo, para relacionar esses produtos, tá? Então, ele está mostrando, pô, quem consome esse queijo gourmet aqui é uma pessoa sofisticada, né? E o queijo e vinho são praticamente irmãos, né? Então eu tenho que alinhar a minha identidade, né, visual, a minha comunicação visual com o meu cliente, para que ele entenda, olha, esse é um produto diferenciado, veja também a geometria ó, é importante, e ele casa, orna bastante com vinho. Já desse outro lado, a gente tem um efeito que foi bastante usado na década de 90 e 2000, que é o efeito de movimento na embalagem. A embalagem está parada, mas você consegue criar efeito de movimento para mostrar a qualidade daquilo ali, dizendo que aquilo ali é fluido, né? Então, e além disso, incluir pessoas nas embalagens para mostrar sensações. Então, isso aqui é uma embalagem que, se você olhar para ela, ela te transmite uma sensação. Essa daqui não. Ela te transmite um status. Essa aqui ela te transmite uma sensação, ó, um sol num dia com um céu bem azul, e aí você tem aquela sensação de refrescância, de bem-estar, certo? Então, esse tipo de embalagem aqui também foi considerado top of mind na época, quando os clientes pensavam em algum tipo de embalagem que eles sempre falavam assim, Molico. Então, também é considerado uma boa. E aqui, ela informava as vitaminas que tinham rapidamente. Então, é um produto que ela se comunica diretamente com o seu público. Dois outros exemplos muito interessantes de embalagem. Primeiro, essa embalagem da Marlboro, que é quando você tem uma posição de líder que você adquire, e, segundo os estudiosos, é muito importante você não mudar para criar o que a gente chama de qualidade transcendental. Quando você observa que aquilo ali não teve mudanças nenhuma, significa que você é bom e não precisa mudar para isso. A Marlboro é um exemplo disso. Essa caixa de Marlboro aí, se você for pesquisar em 1930, é a mesma caixa igual.
Não mudou nada, certo? Então, foi líder de mercado há muito tempo, hoje eu não sei se é mais, mas no mundo foi o que vendeu mais. Então, essas mudanças muito significativas, como por exemplo na Coca-Cola, que houve da própria marca, inclusive algumas pequenas mudanças, elas têm que ser muito cuidadosas, porque senão você perde toda a identificação da sua marca. Então a Marlboro escolheu não modificar nada, certo? Porque é muito importante você não perder essa ligação com o seu cliente através da sua embalagem, certo? Como eu falei para você, ó, desde que o produto assumiu a liderança mundial, a embalagem do cigarro Marlboro é assim, não mudou. A própria maisena também, ó, não mudou, desde sempre. É importante, gente, porque aí você cria aquela identidade e se destaca. Vão ter vários mudando, vários mudando. Um dia é uma embalagem, outro dia o Omo mesmo. Um dia é uma embalagem, outro dia mudou a embalagem. As cores permanecem, obviamente, mas as embalagens foram mudando com o passar dos tempos, com o passar do tempo. Isso vai indicando algumas coisas boas. Ele está buscando novas formas de atrair o cliente. Mas quando você está na posição líder, você é o melhor. Então, você pode manter a sua. Não mexe em time que está ganhando, tá? E aí que a gente tem agora também, posição de rival do líder. Quando você é rival do líder, você está ali em segundo colocado, o que que você tem que fazer? Você tem que buscar uma abalagem estratégica para obter alguma vantagem competitiva lá no ponto de venda, para você poder também abocanhar a sua fatia de mercado. Pegar aqueles caras ali que são aqueles consumidores que estão consumindo a marca líder, mas ainda não estão fidelizados, e você tentar fidelizar para você por algum tipo de estratégia, certo? Então, vai de Olha o exemplo aí da lebre. O sal lebre fez uma pesquisa e percebeu que o sal embalado, né, nas embalagens plásticas, né, polímero aí, eles, mais mole, eles não gostavam muito, que tinha que pegar e colocar em um outro pote. Já com essa sacada de oferecer já num pote onde você pode utilizar, não precisa colocar em um outro pote, ele conseguiu alguns clientes. Mas teve a grande questão. Esse caso aí é muito interessante. Inovou na embalagem, chamou a atenção do cliente, só que o que acontece? Você precisa competir com tudo. E no custo ele não conseguiu segurar. Porque era muito mais barato, 70% mais barato fazer a embalagem dessa forma aí. A própria embaladora era bem mais rápido o processo. Então ele até conseguiu ter alguns clientes, mas não conseguiu sustentar esse tipo de embalagem, fazendo ele voltar para a embalagem anterior, porque ele não estava conseguindo. Ele estava tendo um produto com um valor muito maior e a margem de lucro dele estava sendo muito pequena. Aí não dá para viver assim, é isso? E os hambúrgueres também aí da Yankee Burger e a Sadia, né? Então, importante é a gente modificar, mas no caso da Yankee Burger, eles modificaram de uma forma a diminuir o tamanho da embalagem em si, o que foi muito interessante por questões logísticas. Então, não sei se já viram uma caixa de hambúrguer, tem muito espaço dentro dele ali, vazio. Então, quando você vai transportar, você gasta muito espaço, mas o acondicionamento, por outro lado, é melhor. Nesse caso aí, dessa de plástico, tem um melhor aproveitamento da parte interna, mas, por outro lado, acondiciona de uma forma mais, protege menos, tá? Aí a gente vê agora para alguns casos, né, onde você tem tecnologias empregadas, como essa daí, que é uma tecnologia onde você imprime a embalagem direto no recipiente, você não precisa de rótulo, né? Você imprime direto no ambiente, no produto. E o sistema também de abrir e fechar, né? Fácil, né? Desse xarope de cereja aí, onde você tem um sistema muito fácil de abrir e fechar e você tem a embalagem também feita de aço, né? Uma inovação também. Aqui está a questão de você trabalhar com as cores, né? Perceba que nessa embalagem é uma embalagem simples, mas ela trabalhou com as cores e evidenciou bastante o tomate. Com o fundo branco, o tomate é vermelho, contrasta demais com o fundo branco vermelho, né? Só você ver uma gota de sangue numa camisa branca. Então, ela quis fazer isso para se diferenciar das demais embalagens dos seus produtos concorrentes, certo? Então, ele sabia que cores como azul e vermelho eram usadas para os seus concorrentes. Então, ele tentou fazer um outro tipo de embalagem aí, favorecendo o produto.
alguns tipos de soluções de embalagem que caíram em desuso, né? Quando a gente fala de dispositivo de abertura e fechamento, né, os sabões em pó, ele tem hoje em dia você precisa cortar, né, para colocar, mas já teve já esses selozinhos, né, de abertura e fechamento. O problema é que você tinha que ter, né, esses selozinhos aqui para fazer essa abertura e fechamento, para eliminar a necessidade de você pegar tesoura, né, para cortar. Mas não foi algo também que ficou por muito tempo. E aí a gente tem o que a gente chama de embalagens conceitos, né? Depois do desenvolvimento da tecnologia de folha de Flandres, né? Olha aí a tecnologia influenciando. Foi possível a gente fazer formatos inovadores para as latas, né? Então, Flandres é um material dúctil e ele pode ser conformado a frio. Então, ele poderia criar formas inusitadas para as latas, como essas que vocês estão vendo aqui, ó. Uma criança pega uma lata dessa cheia de ondinha, né, para comer lá o salgadinho dele, ele vai achar interessante, né? Vai ver que é uma lata bem feita. Só que essas latas já acabaram ficando em desuso também pelo valor, custo, né, gente? E aí, hoje em dia, as embalagens feitas de polímero são as que têm menor custo, né? É raro você ver embalagens assim de aço, só os enlatados mesmo, que aí não tem como, porque precisa da proteção mesmo. E a cor, como eu falei para vocês, é um importante diferencial na parte de desenvolvimento de produto. Vamos lembrar que se a gente utiliza cores, né, a ermo, sem alinhamento com a identidade visual da marca, da empresa, a gente acaba tendo uma divergência. O cliente pode até olhar lá o nome, mas ele não vai fazer associação com a empresa. Então você não vai chegar e ver uma garrafa da. Você pode até chegar e ver que já teve, né? Em edições especiais. Mas pegar uma garrafa da Coca-Cola lá dourada, né? Ser algo bem raro. Partes de cores trazem muito. Trazem muito. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Kleber. Oi, pessoal, tudo bom? É, esse slide que aparecendo aí uma espécie de uma garrafa tipo iogurte, não sei que produto é esse aí. Existe também o pensamento dos fabricantes de projetar embalagens que sejam úteis, porque para outras coisas, por exemplo, nós temos uma tendência muitas vezes de reutilizar embalagens para fins domésticos, né? Mas muitas vezes você utiliza uma embalagem que é muito bonitinha, você vai botar água, não sei, é, você leva para academia, enfim. Isso. A gente vai chegar Existe, lá. também, né? Existe. Existe. É um novo pensamento, né? Um novo pensamento. Embalagens reutilizáveis e embalagens que sejam reutilizáveis e não só recicláveis. A gente vai chegar lá Porque daqui a pouco. você falou essa questão que ele é impresso na própria embalagem, né? Fica mais Uhum. difícil de você cobrir ou até tirar Sim, o rótulo. Aí você acaba fazendo propaganda como daquele produto. isso. Exatamente. Então, aqui, ó, um outro exemplo, como eu falei para vocês, quando você consegue fazer esse tipo de abertura aqui, ó, não existia antes. Se vocês pegarem e perguntar para a mãe de vocês, ou até quem for mais velho, vai lembrar que o shampoo era tudo naquela rosquinha. Você desrosqueava, aquele negócio caía no chão e tal, e você usava. Aí percebeu-se que dava para fazer uma abertura do tipo flip, onde você abre e depois você fecha, né? Tem alguns que são tão avançados que você não precisa nem abrir, que só é você apertar que já sai, quando você desaperta, ele fecha. Então, nesse projeto aqui, o que vocês podem ver que é um rótulo do tipo sleeve. Esse rótulo do tipo sleeve é aquele que ele cobre tudo. Aqui ele não é, ele é uma capa, mas ele cobre tudo isso aqui, até aqui dentro da tampa, certo? Então, esse fica por baixo da tampa, representando desafios técnicos que só foram vencidos pelo trabalho em conjunto de todos os participantes. Então, esse aqui é um tipo mais comum, né, de shampoo que a gente vê hoje aí. Então, os designs das tampas, né, dispositivos de abertura e fechamento, eles tiveram essa evolução. Então, o que a gente se preocupa hoje? A gente se preocupa hoje de que seja fácil a abertura dessas tampas.
Na produção de bebidas mesmo, teve dois tipos recentemente, né, de aberturas inovadoras, que foi da Skol, se eu não me engano. Foi da Skol, que você não precisa nem girar, nem nada, só você pegar o lacre e puxar para cima, que abre, né? Foi feita uma tampinha mais facilidade, né? Traz mais facilidade para quem está consumindo. Isso é importante. E outro tipo de tecnologia que também não é tão recente, mas também não é tão velha, foi dos enlatados, né? A maioria dos enlatados hoje você não precisa mais ter aquele abridor de lata que você fica lá, fura o dedo, se regaça todo, é perigoso inclusive. Depois daquele abridor de latas inventaram aquele abridor que fazia tipo uma manivelazinha, né, que abria, e hoje as próprias latas já vêm com um lacrezinho que você pressiona para baixo, depois você puxa e ela já abre. Foi uma evolução muito importante no dispositivo de abertura ali da. Só falta ali a questão de como seria para fechar, né, para manter aquilo ali depois, certo? Então, aí alguns exemplos, né, do que eu estou falando, desses dispositivos de abertura, o Ease Open, que é esse tipo de abertura dos enlatados, que você tem esse anel, você pressiona ele para frente e puxa. Tem alguns outros tipos também de aberturas aí, ó, de embalagem que vocês estão vendo aqui do Nescafé, pode ser aberto aqui, ó. As tampas do tipo flip-flop, aquelas que abrem e fecham, né? Que elas não desgrudam da embalagem, né? Elas são muito funcionais e trazem enormes possibilidades de visual, né? Vocês veem que a parte estética aqui é bem, mas bem explorada mesmo, né? Nesses produtos. E aí é importante porque ela se integra. Você percebe que não dá para perceber que isso aqui é uma tampa, né? Parece que faz parte do produto, mas é uma tampa, certo? Então, se ela se integra com o produto e desaparece, né? É um visual muito interessante. Olha aí outros tipos de visuais. Aqui mesmo é o que eu falei para vocês. Essa tampa aí é uma membrana que tem na frente e ela abre e fecha apenas pressionando. Então, produto sai. Tirou a pressão, fecha a embalagem, o produto não sai. Então, ela diminuiu a necessidade, né? Eliminou a necessidade de você abrir e fechar. Você só precisa apertar, né? E aí tem outros tipos de embalagem, né? Que tem tampas com elementos diferentes de design, como esse daqui, né? E aqui também embalagem de rótulo, embalagem de vidro com rótulo sleeve, né? Onde você percebe que o que é que a própria embalagem ela está funcionando como lacre. Então a embalagem vem aqui, sobe, ela continua e ela funciona também como um lacre ali para garantir que o produto não tenha sido aberto por ninguém. Chegamos aí no que o colega falou. Professor, existem alguns produtos que são pensados, são projetados para que eles sirvam para mais de uma função, além de proteger, eles tenham uma outra característica funcional. Olha o exemplo aí, eu fui pesquisar. Essa embalagem aqui, ó, é uma embalagem, vai observar a embalagem, uma cor, né? Uma cor não é muito espalhafatosa, nem chamativa, uma cor mais para dentro, uma cor que a gente chama assim, que não é espalhafatosa, que coisa espalhafatosa azul, essas coisas não transmite requinte. Então, a embalagem chamada de utilíssima, ela tem a utilidade de proteger, né, o produto, mas ela também vira um balde de gelo. Então, ela se abre toda e aqui você coloca o gelo. Por dentro dela, obviamente, que ela tem uma capa, né, de algum material, de alguma mistura de material metálico com polímero, para poder ela ter essa característica de sustentação, né, da temperatura. Então, ela vira um balde de gelo. Então, você deu isso aqui, se você tem o gelo, você vai jogar aqui e ela já tem um outro uso, né, além daquele de proteção. E aqui é a mesma coisa, a embalagem que você compra lá de pirulito, ela pode virar um mostrador já. Ela além de ser uma embalagem que vai estar fazendo transporte, a função de segurança ali, ela vai virar um mostrador, né? Então é muito simples, você não precisa comprar um mostrador, ela já vira. Então, essa é a tendência hoje, gente, a tendência de você utilizar cada vez mais a inteligência, a tecnologia a favor da natureza e da facilidade. Porque se você está utilizando isso aqui, ó, você não precisa mais produzir balde. Se isso aqui der certo mesmo, funcionar legalzinho, a própria caixa aí está funcionando com um balde de gelo.
respondendo a pergunta aí do amigo. E aí, o que eu falei para vocês também, né, sobre as embalagens que passam por processos de transformação e são embalagens que têm alta impacto tecnológico e que são patenteados, invenções patenteadas. Então, ninguém pode fazer uma lata desse formato que a Nestlé fez, porque foi patenteada, ela chegou, foi lá no SolidWorks ou no computador, no software que ele deseja, e criou esse modelo aqui dessa embalagem, que aumentou a capacidade de armazenamento, né? Você vê que ela ficou mais baixinha, mas ela continua recebendo 395 gramas, e aqui ela tem facilidade, né, obviamente, de transporte, de empilhar, né, vai empilhar um aqui no outro. Essas bordazinhas aqui, ó, elas são propositais, elas não são, poderia não ter essa borda. No processo de estampagem, quando você estampa para criar a latinha, isso aqui poderia ser minimizado, mas não é minimizado para que uma lata caiba na outra, fique em pé propositalmente, certo? Não é algo que é feito por acaso. E aqui é uma invenção, né, que é uma embalagem chamada embalagem conceito, que tem como função, né, você gelar a cerveja, deixar ela gelado com esse sistema que está aqui, ó. Mas é algo que a gente sabe que são embalagens conceitos que são difíceis para você comprovar a usabilidade, funcionalidade e eficiência desses tipos de dispositivos. Tá bom? Então, mais e mais embalagens aqui. A embalagem nesse café que também tinha como proposta o aquecimento, né? Você abria, girava e ela aquecia, né? Então, na Europa já vende esse tipo de embalagem onde você compra, abre ela, gira e instantaneamente ela aquece o produto. Deve ser, com certeza deve ter tipo algum tipo de bateria de lítio, alguma coisa aqui para gerar corrente elétrica, para passar por alguma resistência e jogar o efeito Joule aqui. Não vejo outro tipo de possibilidade. E por último, essas aqui, ó, lata de papel cartão can, né? Que é quando você começa a utilizar outros tipos de materiais para simular materiais antigos para diminuir impacto no meio ambiente e para diminuir custo. Então, a gente está cansado de saber, as latas são as que produzem mais, né? As embalagens produzidas através de aços são as que se protegem mais. Mas a gente tem opções mais baratas de produção. Então, se eu conseguir fazer com embalagem de cartonado, né? Papel, e ela mantiver o meu produto, tá ótimo, vou fazer. E uma embalagem aqui surpreendentemente interessante, cara, é essa daqui, ó, que são para produtos orgânicos, tá em expansão, né, que não podem ter o oxigênio acaba atrapalhando. Então você cria aqui uma atmosfera modificada. Como assim, professor? Você vai pegar e vai manipular a atmosfera que faz com que esse tipo de produto tenha a sua ciclo de vida durável aumentado. Então, o que a gente faz? A gente sabe que o oxigênio ele oxida isso aqui, né? Como qualquer outro tipo de composto orgânico. Então, ele vai retirar o oxigênio e injetar um gás inerte no interior da embalagem. Aí vai criar o que a gente chama de cápsula do tempo. E isso vai aumentar a vida útil desse produto, obviamente que para fins de transporte, para chegar no local o mais fresco possível. Porque no momento em que você abrir essa embalagem, obviamente que vai entrar oxigênio e vai começar o processo de decomposição de forma mais acelerada. Mas até chegar lá na fábrica, até chegar no mercado, da fábrica para o mercado, eu vou estar garantindo que esse produto vai estar chegando muito, mas muito fresco. Aí eu vou poder produzir de forma industrial e prolongar, né? Ter até estoque disso daqui. Então, essa solução tecnológica ajudou muito na questão do ciclo de vida do produto. Olha o exemplo aí para vocês se, se inspirarem, né? Quando estiver fazendo o trabalho, né? Às vezes a embalagem é a solução para o seu problema. E por último, aí são os vários tipos de embalagem que tem falar um pouquinho dos rótulos sleeves, né? Quando você não tinha os rótulos sleeves, o que acontecia? Você fazia aqueles rótulos de embalagem de refrigerante mesmo, você pegava a garrafa PET, criava um rótulo ali e colocava, pronto. Já fiz a embalagem do meu produto com as identificações, blá, 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 blá. Preciso mais disso. A garrafa PET é o que tá. Hoje a gente tem essas inúmeras possibilidades de fazer com qualquer cor, qualquer desenho, para chamar a atenção do público. Então, essas tecnologias da embalagem sleeve, ela trouxe isso aí bem
bem fácil para quem está produzindo. E aqui essa embalagem também, que ela tem uma tampa, né, que ela tem uma outra função. Além de abrir e fechar o produto, ela também tem uma função de poder ser carregada. Você pode amarrar ela aqui numa mochila, né, na cintura. E aí você tem, além dessa trava, né, além da abertura, você pode utilizar ela. Então, com certeza é utilizado para pessoas que escalam, que precisam utilizar as mãos e tal, ficar com as mãos livres, mas que precisam também daquele recipiente. Então, gente, a embalagem é importante demais. Quando a gente pensa num produto, a gente pode inovar pra caramba dele na embalagem. As empresas produtoras de cerveja, foram seguindo a outra. As embalagens, como é que eram da cerveja? Eram bujudinhas, vocês ainda encontram das bujudinhas, né? De 350 ml. Mas agora eu até esqueci o nome, como é o nome da. Tem um nome específico para esse tipo de embalagem agora que estão fazendo as cervejas, que são mais alongadas. Eu esqueci o nome. Mas é uma nova tendência, tá? De aproveitamento de materiais e na questão de transporte também. Certo? E por aí vai o tanto de embalagens que a gente vê aí as diferenças. Bom, beleza, gente. Então, por hoje é só. Kleber, quer falar alguma coisa? Tá tudo de boa aí? Acho que tá tudo certo. Não, tranquilo, só obrigado. Então é isso aí. A gente encerra nosso assunto. Fico aguardando vocês me enviarem a prova. Vou estar enviando a prova agora no WhatsApp para vocês. E vocês têm até segunda-feira para me entregar a prova, eu trabalho e a gente fecha a nota e fecha nosso curso. E é isso, tá bom? Qualquer coisa eu estou disponível lá no grupo. Então, um bom descanso para todos aí. Professor? Oi, Larissa. Eu acho que se eu mudo, pode falar. Oi, desculpa que eu acho que travou. O trabalho, ele tem alguma formatação específica? Formatação específica, formatação da BNT. Você chegou a pegar as instruções que eu mandei, o plano diretor lá no grupo?